vai me ouvir através das redes sociais, através do meu canal, através do Facebook, através do Instagram. Me segue lá no Instagram, franciscodutra.123. Você vai ouvir também a palavra de Deus. No Face também, você vai ouvir a palavra de Deus. Me segue também especialmente no meu canal, que é o canal Deus Não Está Morto, com Francisco Dutra. Você lá vai ouvir a palavra de Deus, vai ser abençoado com a palavra de Deus, amém? Então, o tema hoje é atributos comunicáveis de Deus. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6 diz: O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Amém? Primeiro atributo de Deus que é comunicado com o ser humano, até porque também acontece com cada um de nós, é sobre o arrependimento. A palavra de Deus fala que Deus ele se arrependeu de haver feito o homem na terra. Por quê? Porque a terra, o homem aqui na terra, eles tinham um pensamento tortuoso, um pensamento maldoso, um pensamento totalmente desvinculado do propósito de Deus. E o primeiro tópico hoje a ser tratado como um dos atributos comunicáveis de Deus é o arrependimento. Deus ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Por quê? Porque segundo o que está escrito aqui em capítulo 6 de Gênesis, fala sobre a corrupção do gênero humano. Ou seja, onde o homem em si era mau e perverso. E a palavra de Deus diz que o pensamento do ser humano era continuamente em fazer o que desagradava a Deus. E Deus ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Mas aí, o que é o atributo comunicável que tem a ver comigo e com você? O arrependimento. Assim como nós, Deus também se arrependeu. Quantos de nós falamos, cometemos algo que mais na frente a gente vem a se arrepender? Às vezes a gente está numa roda de conversa, fala algo que não convém, e logo depois vem o quê? O arrependimento. Então é assim também. Deus mostrou aqui em Gênesis que ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Por quê? Porque a humanidade tinha um pensamento continuamente mau. E aí Deus pesou no seu coração ali, que é o arrependimento de ter feito a humanidade. Esse é o primeiro atributo comunicável de Deus para com o homem, onde nós percebemos que temos algo em comum com Deus. Por isso que chamamos de atributo comunicável, onde Deus, de certa forma, ele se comunica com o ser humano, porque tanto Deus como nós nos arrependemos em determinadas situações. Amém? Então o primeiro tópico é o arrependimento. Logo depois vem o segundo tópico, que é sobre o arrependimento, e depois vem sobre a tristeza, né? É um dos atributos também comunicáveis de Deus. Deus, com certeza, ele, em diversas passagens na Bíblia, ele demonstra que ele também passa em seu coração uma tristeza. Ou seja, ele se entristece. Eu vou só usar aqui um raciocínio lógico. Se nós somos filhos de Deus, e quando cometemos algo que não agrada a Deus, simultaneamente entristecemos o coração de Deus. Isso é só um aspecto no sentido lógico. Sobre Deus, ele se entristece. Então, querido, o segundo atributo comunicável com Deus é a tristeza. Ou seja, assim como Deus, também nós nos entristecemos. Na verdade, eu posso até usar o mesmo capítulo 6, onde ele se entristece
Quando a palavra de Deus diz, e lhe pesou no coração, aqui soa visivelmente que Deus, ele não, além dele se arrepender, ele se entristeceu. Por quê? Porque o homem, ele caminhou numa direção totalmente ao contrário à vontade de Deus. Então Deus, ele escolheu a mim e a você para que possamos louvar e engrandecer o seu santo nome. Esse é o segundo aspecto do atributo comunicável de Deus para com o homem. É a tristeza. Deus, ele se entristece, sim. Nós vemos também outro episódio na cruz do Calvário, o meu rei Jesus Cristo, quando ele estava lá, que ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. Quando ele diz, Pai, eu te entrego o meu espírito. Isso se entende ali, né, na visão teológica, que o silêncio de Deus demonstrou ali também a tristeza de Deus, mas com uma missão de quê? De salvar, resgatar o que se havia perdido, eu e você. Então nós vemos em diversas passagens na palavra de Deus, onde Deus se entristece. Por quê? Porque Deus se manifestou dessa forma e Ele permitiu que essas passagens fossem escritas para justamente Ele dizer, olha meu filho, eu tenho algo em comum com você. Quantos de nós, às vezes, pela labuta da vida, nos enchemos no nosso coração de tristeza, de mágoa, e até às vezes pensamos que tudo que temos como planos e projetos não vai dar certo, porque a tristeza tomou conta do coração e ali nós não conseguimos mais ver aquilo que está no futuro, ou seja, aquilo que só Deus pode ver. Aí, irmão, mas esses atributos de Deus, ele permanece isolado ali? Não. Da mesma forma que Deus, ele se arrependeu de ter feito a humanidade, ele também se alegrou em ter feito a humanidade, ele se alegrou em ter feito o homem. A palavra de Deus diz que ele se alegrou em ter feito o homem, lá no Éden. Então isso são atributos que Deus escolheu para se comunicar comigo e com você. Deus, ele é um Deus que ele se arrepende, sim. Ele é um Deus que se entristece. Mas eu quero trazer aqui o terceiro tópico, que está lá em Sofonias, capítulo 3, versos 17, onde Deus, ele mostra também um dos atributos que é muito conhecido em nosso meio, que é a alegria. A palavra de Deus fala no versículo 17 do capítulo 3 do profeta Sofonias. Ele diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria e se renovará no seu nome e se alegrará em ti com júbilo. Glória a Deus. Terceiro tópico é o terceiro atributo de Deus comunicável para com o ser humano, que é a alegria. Assim como Deus, nós também nos alegramos em estar no meio da nossa família, nos alegramos em estar no meio dos nossos amigos, no trabalho, em fazer algo de bom que agrada o coração de Deus. Ali vem a alegria que toma conta do nosso coração. Então esses atributos que Deus revelou aqui em sua palavra é justamente para dizer para nós, seres humanos, que Ele tem algo em comum conosco. Irmão, mas só são esses três atributos comunicáveis? Não, existem inúmeros atributos comunicáveis de Deus para com o homem. Escolhi esses três porque ele faz parte do nosso cotidiano, que é a tristeza, o arrependimento e a alegria. O ser humano, ele vive em torno desses três aspectos. Às vezes vem a tristeza, o arrependimento e a alegria. São uns aspectos bastante conhecidos no nosso meio. E Deus escolheu em sua palavra para dizer que por mais que nós venhamos nos arrepender, Deus, Ele tem o poder para nos perdoar. Porque é aí que casa perfeitamente o arrependimento e o perdão. Quando nós nos arrependemos, Deus entra com a graça.
E Ele nos perdoa por amor do seu próprio nome. A palavra de Deus também, ela nos afirma que quando nós estamos tristes, Ele envia o seu Espírito para trazer paz e refrigério de alma. Então não importa se você está triste, não importa o que aconteceu em sua vida, Deus enviou o seu Espírito para trazer alegria, para trazer paz para o teu coração. E é por isso que Deus, Ele escolheu te dizer que se você se arrepende, você tem algo em comum com Ele, Deus. Se arrepender, né, não é cafonice, não, é uma demonstração de um coração sincero diante de Deus. Querido, eu já presenciei muitas coisas sobrenaturais, espirituais com Deus, mas nada se compara a um coração sincero que vive sinceramente diante de Deus. Eu vejo uma passagem em Ezequiel, ele fala sobre o oleiro, quando está reformando ali o vaso. Ele reforma o vaso e ele cobre aqui aquelas imperfeições. Só que no decorrer do tempo, o vaso, quando ele racha, ele mostra as suas imperfeições. É assim também com cada um de nós. Com o tempo, querido, com o tempo, nós vamos demonstrando que nós verdadeiramente somos. Então precisamos viver uma vida de sinceridade. E se não tiver arrependimento em nosso coração, não existe sinceridade diante de Deus e nem diante dos homens. A tristeza, ela pode até ser comum em nosso meio, mas a alegria, ela sempre vem pelo amanhã. Então eu quero deixar para ti essa certeza de que quando você estiver triste, Deus já está planejando ali, projetando ali para ti uma alegria que vem pelo amanhã. E aí vem aquela notícia boa, agradável, que chega e bate na tua porta, em teu coração, te trazendo paz, trazendo a alegria e comunhão com Deus, e comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, e comunhão com o teu próximo. Então esses são os atributos comunicáveis de Deus e também os seus aspectos: a tristeza, a alegria e o arrependimento. Mas creia, Deus é mais. Deus tem um propósito grandioso em tua vida: que você conheça o seu Filho amado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Deus, Ele tem um novo para a tua vida, e Ele tem o perdão que está escondido em Cristo Jesus. Nesses dias de lutas, dias de tristeza e dor, Deus tem chamado o seu povo para orar, jejuar, pregar, meditar na palavra, louvar, bendizer o seu santo nome. Porque enquanto o mundo prega a imoralidade, a devassidão, enquanto o mundo prega a ira, o ódio, a vingança, estamos aqui pregando o Evangelho, que traz vida e vida com abundância. Então, se você quer conhecer esse Deus que tem o poder para te salvar através de Jesus, é só você entregar sua vida a Cristo e começar a seguir o que está escrito na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, uma pequena mensagem, mas que Deus com certeza tem falado em meu coração, em teu coração. Hoje, no decorrer da manhã, eu perguntei: Deus, o que eu vou levar hoje como mensagem para a rádio, para o programa? E Deus diz: prega sobre o meu atributo comunicável com a humanidade. Ela precisa saber que nós temos algo em comum. Então Deus está falando para ti que Ele tem algo em comum contigo, e que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então você não é qualquer um. Por mais que a humanidade, por mais que o homem diga que você não tem valor, que você não tem prestígio, mas você tem valor, porque Deus é o teu Deus, é o meu Deus, e Ele te ama, Ele tem um prazer em te amar, e Ele já provou, Ele não vai provar, Ele já provou o amor dele na cruz do Calvário, entregando o único Filho dele para morrer
em teu lugar. Então não espere que Deus venha provar o amor dele para você. Ele já provou. Você pode até estar perguntando para Deus: Deus, se você me ama, me prove. Há mais de 2020 anos, Deus provou o amor dele para a sua vida. Então não questione o amor de Deus para a sua vida, porque Ele te ama e Ele tem um prazer em te amar. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa, através do Espírito Santo, alegrar o teu coração e te conduzir às águas tranquilas através do Espírito Santo de Deus. Procure um local para você ouvir a palavra, procure um irmão, procure uma igreja, procure se aproxime de Deus, mas principalmente tenha o seu momento com a palavra de Deus, porque nada substitui a leitura da palavra de Deus, o seu momento com Deus. Nada, nem igreja, nem ninguém, nem eu, ninguém substitui o teu momento com a leitura da palavra de Deus. Ir à igreja é muito bom, é legal, abraçar os nossos irmãos, adorar a Deus em unidade, mas você precisa saber caminhar com seus próprios pés, porque o Espírito Santo é que conduz o homem para a salvação no nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Deus, eu te agradeço pela Tua mensagem e por você, Senhor, nos mostrar que temos algo em comum contigo, que temos atributos, que possamos nos comunicar contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional em nossas vidas. Eu sei, Pai, que nós não merecemos o Teu amor. Nós não merecemos, Pai, a dádiva que o Senhor nos deu. É só pela misericórdia, porque nós somos, Pai, pessoas falsas, pessoas cruéis, pessoas que têm a ira no coração, a maldade no coração, o pecado por natureza. E só o Senhor, Pai, pode entender a dimensão do Teu amor para nós. Porque às vezes, Pai, nem nós entendemos por que o Senhor tanto nos ama. Só sabemos, Pai, que fomos criados à Tua imagem e semelhança, e que o Senhor nos amou de uma forma tão tremenda que deu o Teu único Filho para morrer em nosso lugar. E é isso que nos conforta, e é esse amor que nos faz entender que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Então eu te agradeço, Senhor, pela cidade de Buriti. Te agradeço por cada irmão meu em Cristo Jesus. Te agradeço por cada amigo meu, Pai, que o Senhor possa guardar debaixo da Tua mão forte e poderosa cada amigo meu em nome de Jesus. Cada morador da cidade de Buriti, que o Senhor venha livrar de homens maus do coração, que o Senhor venha livrar, Pai, de enfermidades, Pai, que o Senhor venha livrar, Pai, de ataques, meu Deus, espirituais, Senhor, através, Pai, do psicológico, Senhor, através da mente, que o Senhor possa livrar em nome de Jesus. Livra, Senhor, tira, Pai, cada um, Pai, que está sendo tentado nesse momento pela loucura, Senhor, pela perturbação de mente, que o Senhor possa estar livrando em nome de Jesus, arrancando, Pai, a perturbação em nome de Jesus, arrancando a loucura em nome de Jesus, porque o mundo tem lançado, Pai, um jugo pesado através, Pai, sobre a Tua nação. Mas em nome de Jesus, Pai, nós quebramos esse jugo de Satanás lançado sobre cada um de nós, em nome de Jesus, lançado sobre a Tua nação, Pai. Satanás está querendo enlouquecer a humanidade, mas nós temos o Teu Espírito e nós conseguimos ficar de pé, porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Assim está escrita a Tua palavra, que maior é o Espírito Santo que habita em